Olá, companheiros, companheiras, para você que está em casa, para você internauta, mais uma vez, Elucidações Espíritas, que entrevista diretores, escritores e expositores espíritas. Hoje o nosso entrevistado é Eliton Santana Ferreira, da cidade de Ituiutaba, com um tema muito importante para todos nós. Mas antes, nós vamos agradecer a Deus, a Jesus, os benfeitores espirituais, para que eles possam estar aqui ao nosso lado e também ao lado de todos vocês que estão nos acompanhando em casa, para que todos possam receber as bênçãos espirituais, receber as luzes, receber as bênçãos e ser bem orientado espiritualmente. O nosso tema é ansiedade. Com o expositor, estudioso espírita, ele que é presidente da Aliança Municipal Espírita da cidade de Ituiutaba, Eliton Santana Ferreira. Eliton, seja bem-vindo. Obrigado, Maurinho, pela oportunidade de estar aqui conversando com você e também com aqueles que nos acompanham pela TV, pela internet. Muito bem. Ansiedade é o tema. Eliton, há um número muito grande de pessoas com ansiedade. Ansiedade. O que nós podemos fazer para deixar de ter essa ansiedade, de deixar de ser ansioso? Pois bem, Maurinho, deixar de ser ansioso é impossível. Por quê? Porque a ansiedade, ela faz parte das emoções do ser humano. A ansiedade, ela pode ser considerada uma situação normal de todas as pessoas. É impossível não ter ansiedade. Por quê? A ansiedade, ela está ligada ao nosso instinto de preservação. Se nós não fôssemos ansiosos, se nós não tivéssemos aquele medo que podemos dizer de natural, nós não sobreviveríamos. Vamos entender, a princípio, a função do medo em nossas vidas, né? Ele tem uma importância muito grande. Como disse, ele nos protege de muitas coisas. Se nós não tivéssemos medo, por exemplo, nós iríamos brincar com o leão da mesma forma que a gente brinca com o gato, né? Nós iríamos subir no último andar de um prédio e andar ali sem preocupação com a morte. Então o medo em si, ele tem essa função de nos proteger. E a ansiedade, ela está ligada diretamente a essa função do nosso cérebro, que é a de nos proteger. Agora, a partir do momento que a ansiedade, que o medo foge dessa situação natural de preservação da vida, se tornando patológica, uma doença, instala-se um problema, não é? Vamos observar o seguinte: o nosso cérebro é praticamente o mesmo do homem primitivo. E as preocupações do homem primitivo eram apenas com a sua sobrevivência. Então ele fugia do perigo, ele fugia do animal predador, ele fugia das intempéries climáticas, né? Ele mudava de um lugar para o outro, procurando o alimento. Então essas eram as suas preocupações, apenas com a sobrevivência. Nós desenvolvemos durante o tempo, né? Fomos aprendendo novas coisas, fomos descobrindo novas coisas, o que é normal na questão do progresso da humanidade, né? Só que hoje, vejamos bem, nós temos o mesmo cérebro do homem primitivo, só que muito mais preocupações. Analisamos principalmente o século XX. Quantas informações nós temos que absorver no prazo de poucos anos? É muita coisa. E o nosso cérebro, ele ainda não está preparado para a absorção de tantas informações. Isso nos causa uma ansiedade enorme, não é? Lidar com a modernidade, lidar com a questão da sobrevivência em si, com uma economia que nos causa incertezas, né? Questão da segurança. Então tudo isso vai fazendo com que
aquele medo, que a princípio era apenas o de preservar a vida, hoje ele tem aumentado assustadoramente. Isso reflete no organismo, não é? E aí vem a ansiedade patológica, que possivelmente seja uma das principais causas de enfermidades, porque o ansioso, ele não vive em si o presente, ele sempre está com o pensamento no futuro. Isso é muito prejudicial, isso somatiza problemas e reflete, e aí vem enfermidades sucessivas. Geralmente, o ansioso, a ansiedade, a pessoa começa a sofrer antes da situação acontecer. Estudando a doutrina espírita, qual que é a maneira mais eficaz para ele deixar de sofrer antes de acontecer aquele fato que ele mentaliza, que ele tenta achar que vai ocorrer com ele? Veja bem, a ansiedade natural, ela faz parte de nós. Antes de fazermos uma prova, nós ficamos ansiosos. A prova passa, volta a tranquilidade. Nós estamos esperando um familiar que mora longe, vem nos visitar, a gente fica ansioso, esperando a hora chegar, né? Ele chega, aquela ansiedade passa. Né? Vamos fazer uma entrevista de emprego, também ficamos ansiosos. Isso é a ansiedade natural. Passou o evento, as coisas voltam ao normal. Agora, sofrer por antecipadamente, né? Sofrer antecipadamente é uma situação muito delicada, justamente porque temos enorme dificuldade para lidar com as situações. Aí entra a doutrina espírita, que nos ensina a ver a vida de uma forma diferente. Quando o Evangelho nos ensina a buscar primeiro o reino de Deus, não está nos mostrando que devemos negligenciar as coisas da terra. Longe disso, pelo contrário. Vivemos na terra e aqui nós temos que viver de conformidade com o que a sociedade espera de nós. Porém, é sempre termos um foco no aspecto espiritual das coisas. Né? Não darmos tanta importância àquilo que é puramente material. Vermos o lado espiritual, darmos um sentido diferente. Isso faz com que nós consigamos controlar a nossa ansiedade. É evidente que pessoas que foram diagnosticadas com ansiedade patológica, com ansiedade grave, precisa da medicação, precisa do acompanhamento médico, muitas vezes precisa até da terapia para controlar as suas emoções. Né? Isso é importantíssimo na vida das pessoas. E aquelas orientações que são extremamente comuns, um momento de meditação, um momento de reflexão, uma atividade física, né, para normalizar as funções fisiológicas, também ajuda, e é óbvio, já que estamos num contexto espírita principalmente, viver, agir de conformidade com o que a doutrina espírita nos orienta, né? Modificando o nosso comportamento, fazendo as nossas atividades de benefício àqueles que caminham conosco. A ansiedade no momento de esperar uma fila, num banco, num local onde tem uma fila enorme, né, de pegar um ônibus. Como controlar essas emoções? Não será da noite para o dia que nós vamos controlar essas emoções, não é? É com exercício contínuo, é com meditação, né? É com procurar entender as situações da vida, né? Na terapia espírita, fazer a prece. Por quê? A prece ela tem uma função muito grande no nosso psiquismo.
ela atua em regiões do nosso cérebro que ainda não conseguimos entender. A ciência está dando os primeiros passos para entender, não é? A atuação da prece, do pensamento positivo em nossas vidas. Então é aquele exercício constante mesmo, da prece, da oração, do pensamento positivo, para que aos poucos nós vamos modificando a nossa forma de pensar, para que consequentemente nós modificamos a nossa forma de agir. Então, pensamento e comportamento têm muita ligação, e aprendendo a controlar os nossos pensamentos, controlamos o nosso comportamento e, consequentemente, conseguimos controlar a nossa ansiedade. Conversando com alguém que é muito ansioso, a gente percebe que ele sofre muito. Pode estar ocorrendo simultaneamente, além da situação patológica, uma obsessão ali, tem um espírito ali que está assediando, a fazer ele ficar mais agitado, mais ansioso, mais preocupado, querendo ser atendido primeiro, querer que as coisas fluam para ele com mais rapidez. Isso também ele está sofrendo uma influência espiritual? Pode acontecer sim, não podemos generalizar. Às vezes o processo de ansiedade é da própria pessoa, mas aquele que tem uma sensibilidade espiritual maior para captar a influência espiritual, é óbvio que ele vai atrair para si, né, espíritos de acordo com a sua sintonia vibratória. Se está ansioso, se está nervoso, se está excessivamente preocupado, vai atrair para si espíritos nessa categoria, e infelizmente aqueles que não têm por ele um vínculo positivo e sim um vínculo negativo, perceberá uma porta aberta para entrar. Numa reunião espírita, numa reunião pública, se percebe um grande número de pessoas ansiosas do horário iniciar, de um orador terminar, não passar do horário. Aquilo ali, o presidente tem condições de estar trazendo aquelas pessoas para um estudo específico, no sentido de ajudar essa criatura, porque esse número é muito grande. Eu, quando iniciei em mocidade espírita, eu não suportava ouvir o orador espírita. Eu esperava ele terminar para que eu não passe. É uma ansiedade muito grande, é um sofrimento enorme que eu sofria. Isso veio comprovar que era uma obsessão. Como você, como presidente da Aliança Espírita da cidade de Utaba, orienta esse desencarnado espírita a ter esse olho clínico de perceber que alguém ali está ansioso na cadeira, no banco, não está suportando, não está tendo condições, que é uma terapia que ele precisa, não só a nível de orientações técnicas, como também espiritual. O que você passa para essas pessoas? Esclarecer na medida do possível. Nós temos que aproveitar as reuniões públicas justamente para ir de encontro àquilo que as pessoas precisam de ouvir. É óbvio que nós não devemos abusar da boa vontade das pessoas e do tempo das pessoas com reuniões exageradamente grandes. Não devemos fazer isso também, né? Mas também esclarecer as pessoas da necessidade do exercício da calma, da paciência, da tolerância, né? Para aproveitar melhor o tempo que ali está. Você lembra que eu disse que o ansioso ele está com o pensamento no futuro? Né? Ele está na reunião às 8 da noite pensando no que vai fazer no dia seguinte. Aí chega o dia seguinte e ele começa a pensar no que ele tem que fazer à noite. Então a mente do ansioso sempre está à frente. Ao contrário da mente do depressivo, que talvez até inconscientemente está no passado. O depressivo está com a mente no passado, o ansioso está com a mente no futuro. Então assim, como hoje existe no setor da saúde, grupos de hipertensos, grupos de diabéticos, né, grupos de gestantes,
a casa espírita não precisaria organizar nesse sentido de formar grupos para esses quadros e trabalhá-los assim, diferenciados de outros grupos. Por exemplo, se a gente pudesse criar o grupo dos ansiosos, de ansiedade, o grupo vamos falar assim, dos beneficentes, né? O grupo, esse aproveitamento seria melhor. Hoje não tem hoje, por exemplo, na Cometrim, esse sistema não poderia ser levantado para que a Casa Espírita passe a ser uma entidade, além de escola, ciência, filosofia, ser também terapêutica? Falando sobre ansiedade, se nós fôssemos formar grupos de estudo, né, de orientação sobre a ansiedade, entendo que seria para todo mundo. Então, não teria como separar. Seria difícil, né? Em relação à ansiedade seria difícil. O espírito André Luiz, através de Chico Xavier, no livro Lindos Casos de Chico Xavier, de autoria de Ramiro Gama, ele tem uma orientação extremamente interessante. O que fala André Luiz? Que os dirigentes de reuniões públicas deveriam aproveitar melhor essas reuniões e fazer palestras de acordo com a necessidade do público, sendo essas palestras preparadas antes. Né? Então aqui vai uma sugestão para os dirigentes que estão nos ouvindo. Né? Toda oportunidade de trabalho é válida, toda forma de trabalho é válida. Né? Mas quando nós ouvimos os participantes perguntando quais as suas necessidades, o que vocês gostariam de ouvir aqui na reunião pública, tenho absoluta certeza que o aproveitamento seria muito maior e estariam auxiliando nas dúvidas de pessoas em relação a estes assuntos que você numerou. Muito bem. Agora eu quero falar para você que está nos acompanhando em casa, você internauta, que queremos pedir a você nesse momento para ser um voluntário da Clínica Jesus de Nazaré. A Clínica Jesus de Nazaré é uma entidade que atende pessoas portadoras de transtornos mentais e pessoas da terceira idade. E ela precisa muito da sua ajuda. Um idoso, uma pessoa da terceira idade, ele tem um custo de R$ 2.400 mensal. E você pode ser um voluntário, fazendo uma visita, marcando uma entrevista pelo telefone 3235-3129, 3264-8712 e levando pessoalmente sua doação. Faça isso, seja um voluntário dessa entidade, que ela precisa muito da ajuda de todos nós. Retornando com a entrevista, com a fala do Wellington Santana Ferreira, presidente da Aliança Municipal Espírita de Utuutaba, com o tema ansiedade. Ansiedade, que é uma coisa que tem atormentado muita gente. Eu já ouvi falar por algumas pessoas em palestra que quem preocupa muito em estar olhando no relógio acaba sendo uma obsessão. Isso é um equívoco ou é verdadeiro? Eu defendo a ideia de que seja mais uma auto-obsessão. Não devemos atribuir todas as nossas questões aos espíritos. Uma auto-obsessão porque a pessoa está se auto-perturbando. Então, nós observamos a necessidade de nós nos esforçarmos para promovermos uma transformação moral verdadeira, olharmos para dentro de nós mesmos, e sabemos que isso é difícil. Olhar para dentro de si não é fácil, porque nos depararemos com coisas que provavelmente não queremos ver. Então, aí se torna indispensável o ensinamento de Jesus, que a doutrina espírita vem reforçar, que é darmos as mãos uns aos outros. Então, o trabalho fraterno, o trabalho de auxílio àqueles que caminham conosco é fundamental para esse processo de transformação interior que vai nos ajudar a livrarmos de nós mesmos dessas ansiedades
que nos perturbam. Por quê? Porque no contato com o nosso semelhante, principalmente com as pessoas mais simples, nós vamos desenvolver a empatia, que é aquele sentimento de sentir com o outro, né? Eu converso com alguém, ali ele começa a desabafar, a falar da sua dor, e eu percebo, nossa, essa pessoa sofre mais do que eu, e talvez esteja até mais resignada do que eu. Então, nesse contato interpessoal, nós começamos a fazer comparações entre ele e nós, e isso é muito enriquecedor para a nossa autoanálise, porque é muito difícil, Maurinho, olhar para dentro de nós. Então, muitas vezes, nós precisamos do outro para nos ver, né? Para nos ver. É a questão 919 do Livro dos Espíritos, conhece-te a ti mesmo. É a receita que Santo Agostinho nos dá. Então, esse contato com o outro, ele se torna indispensável para o nosso processo de melhoria interior. Elton, se a gente fazer uma pesquisa de quem está chegando numa casa espírita, vem em busca de alguma coisa. As casas espíritas, você como dirigente da aliança, que é a ideia de unificar as casas espíritas, de orientar as casas espíritas, trocar ideias, as nossas casas espíritas, elas têm condições de saber o que cada pessoa que está entrando ali veio buscar e necessita de qual necessidade que ela precisa de ser ajudada pela casa espírita. Já melhoramos, mas podemos melhorar muito mais, né? Sobre isso, é indispensável nós falarmos da necessidade dos dirigentes, dos trabalhadores, priorizarem o estudo doutrinário de Allan Kardec, das obras subsidiárias sérias, de entender o funcionamento, de como se processa o atendimento fraterno. É muito importante nós estudarmos o procedimento de atendimento fraterno para aprendermos a lidar com as pessoas de forma séria, de forma certa, né? Então nós lembramos do ensinamento do Evangelho: sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito, nos esclarecendo de que devemos estudar constantemente. Como disse, já melhoramos, mas ainda temos que melhorar muito mais. E qual livro você poderia passar para nós, para a pessoa buscar conhecer e tratar a ansiedade? Um livro espírita. Um livro espírita especificamente sobre a ansiedade. A princípio, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? O livro Calma, de André Luiz, é extraordinário. O próprio nome já sugere. O livro Fé, de Chico Xavier, autores diversos, é um livro pequenininho, de fácil leitura, também muito bom. O livro Otimismo, excelente livro. Agora, como o processo de ansiedade tem se agravando, muitos autores encarnados têm escrito bastante sobre a ansiedade. Uma leitura agradável e uma leitura de fácil entendimento. Temos o livro do Isaías Claro, temos livro de Richard Simonetti, temos livro de Alírio Cerqueira Filho, né? Mas praticamente todos os livros de mensagens avulsas, né? Principalmente de Emmanuel, de André Luiz, auxilia muito no controle da ansiedade. Eu também tenho muita dificuldade numa fila. Seria bom ter um livro de bolso, então, na fila a gente está dando uma lida e esquecer que tem 10, 15 pessoas na nossa frente. Teria que ter alguns exercícios, né, para evitar as situações e a gente dominar, né, essa ansiedade que existe em nós. Que a psiquiatria tem falado de que a fobia, né, geralmente não é fobia. Trata da ansiedade, elimina a fobia.
Mas a coisa é tão grave que se não tratar a ansiedade, vai partir para a fobia. O cara vai ter medo de tudo que vem pela frente, começa a ter medo até de sair de casa. E a causa principal é a ansiedade. Trata a ansiedade que resolve a fobia. O Evangelho segundo o Espiritismo, então você acha que é o básico, é o fundamental? O básico para o nosso dia a dia, não só leitura, mas interpretação também. Agora, você disse uma coisa interessante de estar numa fila, ou seja, num momento qualquer que demanda um tempo maior de espera e nós precisamos, seria muito útil estarmos ocupando esse tempo com pensamento positivo. Então, mensagens rápidas, não é? Livros de mensagens rápidas, essas mensagens avulsas, a gente coloca no bolso, na carteira, né? 1, 2, 3, e sobrou um tempinho lê. Isso tudo é questão de mudança de comportamento. Mudança de comportamento. Tirar mudança não só de comportamento, mas de sintonia também, de sintonizar naquela situação. Né? Isso. Né? Eu leio uma mensagem rápida, numa fila de banco, por exemplo, né? Tiro do bolso, leio e medito ali alguns minutos. Aproveito meu tempo, ganho meu tempo. E quem sai lucrando sou eu mesmo. É verdade. Vamos voltar aqui agora para a organização espírita da cidade de Ituiutaba. Quantas casas espíritas nós temos em Ituiutaba? Aproximadamente 25. E desses 25, todos tendo reuniões públicas, estudo sistematizado? Todas têm as suas reuniões públicas, as suas reuniões de estudo, de conformidade com o seu tamanho, com a sua estrutura, não é? Mas todas devidamente dão o valor necessário à codificação, ao estudo das obras básicas. A Aliança Espírita é a união de todas as casas espíritas, não é isso? Quais os dias de reuniões? Não, na aliança não tem reunião. Né? A aliança ela tem mais a finalidade de congraçamento, né? E não especificamente a característica de um centro espírita. Sim, experiência, levar, orientar, reunir nas casas espíritas, reuniões mensais, trimestrais. A organização do próprio movimento, né? A organização de eventos como esse que nós estamos aqui em Ituiutaba hoje, que é a Camutrim, a organização de palestras nos centros espíritas e ajudar os centros espíritas nas suas necessidades quando solicitam. Muito bem, agradecemos você, nós estamos em cima da hora, em outro momento, em outro dia, e a gente marca com você outro tema para você estar falando para nós, para todo o e-mail e para o mundo via internet. Nós aqui agradecemos a oportunidade e tenham todos um bom dia ou boa noite, dependendo do horário que as pessoas estão nos ouvindo, e desejamos a todos muita paz para você e para sua família. Gente, um forte abraço, fique com Deus e até a próxima semana.